Senhor, mais uma vez, queremos reafirmar a nossa total dependência do Seu Espírito. Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Por isso, vem com a suficiência da Sua graça, do Seu Espírito, nos guiando, nos conduzindo em toda a Sua vontade, em toda a Sua verdade, em todos os Seus propósitos. Libera os nossos corações a Sua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras Sagradas, para discernirmos, Senhor, e ajudarmos as pessoas que precisam de ajuda. Senhor, vem realmente com toda essa suficiência que só vem de Ti. Nós levantamos a cruz de Cristo nesse lugar. Senhor, que seja um tempo onde o sacrifício de Jesus seja glorificado nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa história, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Nós temos explicado que a depressão é uma construção. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. É uma sobreposição de fatores que muitas vezes se entrelaçam, estabelece um quadro realmente de cativeiro. É importante a gente não desconsiderar a ajuda psicológica, psiquiátrica, mas os remédios muitas vezes não conseguem, não têm esse poder de interagir com essas raízes que realmente estão sustentando os quadros depressivos. Por isso é importante a gente entender que a depressão, na verdade, é um mal essencialmente da alma, que está muito relacionado com o mundo espiritual. Então, nós precisamos realmente dos princípios de Deus. O homem sem Deus é essencialmente enfermo e doente. Então, nós precisamos levantar a cruz de Cristo sobre as nossas vidas. Isso é a essência para a gente lidar com todas essas raízes que nós estamos considerando aqui. Nós falamos então sobre a quebra da lei do sábado, um estilo de vida baseado em extremos de ansiedade e ociosidade. Falamos sobre o problema da passividade, que é o coração da depressão, não é? A passividade. E explicamos que essa passividade residente está muito associada com a perversão sexual, através de abusos caracterizados por ameaças, bestialidade, pornografia. Tem algumas portas por onde a passividade se infiltra, se instala, depois, obviamente, vai migrar para outras áreas da vida, principalmente a área emocional. Falamos também sobre a falta de perdão associada à apostasia. Também compartilhamos sobre a falta de objetividade na vida, a crise existencial, essa desconexão com a nossa identidade vocacional. E começamos falando sobre os pactos de sangue com os espíritos de morte. Então esse é um aspecto muito importante, porque o sangue é um elemento altamente espiritual, que liga o mundo físico ao mundo espiritual. Também esses derramamentos de sangue têm o poder de eternizar, de perpetuar situações. Então, assim como a nossa aliança com Deus se fundamenta no sangue de Jesus, Satanás faz uma contrafação desse princípio, estabelecendo também pactos com o ser humano através desse sangue que ele demanda. E muitas pessoas estão oferecendo ritualisticamente esse tipo de sacrifício, através dessas coisas que nós estamos falando aqui: o aborto, né, o aborto intencional, suicídio, e todas essas coisas também têm um efeito coletivo na nossa família, na nossa descendência, não é? Essa é uma lei que a gente precisa realmente estudar com muita profundidade e responsabilidade na Bíblia, a lei da herança, não é? A gente entender realmente como é que isso funciona. E então nós falamos até aqui sobre todas essas raízes, né? Paramos aí nessa questão do suicídio, também do homicídio, né? O homicídio também é uma questão muito importante, porque
o que a Bíblia explica é que cada assassinato configura um pacto de sangue. Obviamente, quando a gente fala nesse sangue que é derramado, nós estamos tratando espiritualmente com um crédito de injustiça. A Bíblia mostra que Satanás desempenha esse papel de acusar o homem diante de Deus e acusar Deus perante os homens. Ele é essencialmente o acusador. Todo acusador precisa de quê? De argumento. Precisa de um crédito de injustiça para exercer esse papel. Tem que haver um fundamento. E esse crédito de injustiça, ele está muito fundamentado na criminalidade, nesses derramamentos iníquos de sangue que a gente está compartilhando aqui. Quando uma pessoa comete um assassinato, derrama um sangue, ela contrai espiritualmente um crédito de injustiça, e é baseado então nesse argumento que Satanás vai sustentar contra essa pessoa e a sua descendência uma acusação diante de Deus, não é? A Bíblia explica que algo que fica sempre na memória de Deus, né, lá no Salmo 9, fala sobre isso, é o derramamento de sangue. É algo que fica na memória de Deus. E quem realmente, vamos dizer, está relembrando Deus desses crimes é o acusador, não é? Exatamente Satanás. Então nós precisamos de lidar com essas coisas. Quando nós falamos sobre assassinato, você sabe, talvez até melhor do que eu, como é o índice de homicídios hoje nessa nação. E o índice de homicídios, ele acontece muito nessa faixa, né? De 18 a 30 e poucos anos de idade. Pessoas que são assassinadas e pessoas que assassinam. Eu tenho atendido muitas pessoas que assassinaram pessoas. Quando uma pessoa assassina alguém, comete um assassinato, a vida dessa pessoa nunca mais é a mesma. Nunca mais. É um negócio impressionante. É extremamente traumático. Essa pessoa começa a sofrer muitas perturbações, não só ela, mas a família, não é? É algo que traz realmente um legado de tragédia numa dimensão geracional. Quando você estuda na Bíblia sobre a vida de Joabe, não sei quantos já pararam para estudar a vida de Joabe, que foi o chefe do exército de Davi, era também primo de Davi. Descrito na Bíblia como um homem sanguinário, um homem que cometeu muitos crimes, alguns deles até mesmo a sangue frio, como o crime de Abner, que era o comandante do exército de Saul, o crime também de Absalão. Foram crimes que Joabe cometeu friamente. E Davi, realmente, ele explica essa situação dos crimes, ele retrata isso, ele interpreta esses crimes, deixando uma lista de maldições que sucederiam na família e na descendência de Joabe. Pessoas que teriam problema com fluxo de sangue, que mendigariam o pão, que teriam colapso emocional, uma lista muito grande. Então é muito forte quando uma pessoa está deixando para sua descendência um legado assim de assassinato. Isso tem uma conotação altamente depressiva, não é? Provérbios 28:17, a Bíblia fala assim: um homem culpado de sangue de qualquer pessoa será fugitivo até a morte, ninguém o ajude. Então as características do assassinato que esse texto está falando é exatamente uma tendência para morrer e o desamparo. São pessoas que se veem desamparadas na vida, emocionalmente, pessoas que estão indo realmente na direção da morte, da cova. É algo realmente muito forte. Eu gostaria de ter tempo para a gente poder contar algumas situações que a gente atende, mas hoje a gente está um pouco corrido. O próximo ponto aqui são as cirurgias espíritas. A questão do kardecismo. Eu tenho muito respeito às pessoas
que praticam kardecismo, porque grande maioria delas são pessoas sinceras com Deus, pessoas que às vezes acreditam mesmo que elas estão servindo a Deus, só que elas não fazem ideia, né, onde elas estão amarrando o burrinho delas. Um dos principais ramos do kardecismo são as cirurgias espíritas. E aqui é porque o kardecismo é muito visto como, vamos dizer assim, aquela parte assim branda, boa, né, do espiritismo, aquela coisa mais leve. Mas quando você entra na questão das cirurgias espíritas, é algo extremamente pesado e que envolve muito derramamento de sangue, muito pacto de sangue com as entidades. Você sabe como é que funciona o reino das trevas, não é? Nós vamos até explicar isso um pouco melhor daqui a pouco, quando a gente entrar na parte do ocultismo. Mas as pessoas precisam de favores, vão acessar esses favores de uma fonte que não é o Deus verdadeiro, e para receber esses favores, essas pessoas têm que fazer algum tipo de oferenda. E uma das oferendas prediletas dos demônios é o sangue, porque Satanás conhece o poder do sangue. O sangue espiritualmente tem essa propriedade de estabelecer alianças, pactos, não é? De estabelecer esse crédito de injustiça, o que favorece a exploração que Satanás quer estabelecer na vida, na família, na linhagem de uma pessoa. Então a medicina tem sido um dos campos de maior interesse de Satanás, exatamente porque Satanás é especialista em enfermidades. Quando você estuda muitos ramos do ocultismo, você vai perceber muitas entidades que são especializadas nas enfermidades. Por exemplo, no candomblé tem lá o Omulu, não é? Que se sincretiza com o São Lázaro, é aquela entidade que tem uma cabeça de palha, um cachorro todo cheio de feridas na coleira, e é normalmente isso que essa entidade faz, é colocar as pessoas numa coleira de enfermidades, não é? Então, existem muitos orixás, muitas entidades que têm uma especialidade nessa questão das enfermidades. Satanás sabe que uma das principais formas de controlar uma pessoa é por meio da saúde. Talvez a saúde seja até uma área ainda mais estratégica que a área do sexo. Nós podemos perceber atualmente uma infinidade de tratamentos e de opções espirituais, místicas no campo da saúde, que muitas vezes são maneiras sutis e estratégicas para que Satanás possa aprisionar a felicidade das pessoas. Mas nós vamos considerar mais aqui a questão das cirurgias espíritas, onde pessoas acabam se submetendo a um médium incorporado, não é? Que as opera, muitas vezes fazendo até incisões físicas. Por incrível que pareça, às vezes nem sai sangue dessas incisões, não sei, eu já vi isso várias vezes pela televisão, não é? Às vezes o médium, com a própria mão ou com um instrumento, faz uma incisão, enfia o dedo, arranca lá de dentro da pessoa um negócio, né, e não sai sangue. Obviamente esse sangue está sendo literalmente vampirado por alguma entidade. Esses espíritos se alimentam mesmo, eles bebem o sangue das pessoas, não é? Algumas pessoas podem até assim fazer pouco caso, não acreditar nesse tipo de poder espiritual, mas eles são tão reais quanto satânicos. Acontecem cortes que não sangram, materialização de objetos e doenças supostamente retiradas do organismo da pessoa, muita coisa sobrenatural mesmo acontece. Algumas vezes essas cirurgias são também realizadas à distância, às vezes até na própria casa da pessoa, marca um horário, a pessoa deita lá com uma certa roupa, e vem a entidade e faz uma cirurgia na vida da pessoa. Então, no kardecismo, esses espíritos se apresentam como espíritos de luz, que vêm para curar as pessoas, mas, na verdade, o que elas fazem é exatamente o oposto.
Então existem muitas pessoas que se submetem mesmo a isso, não é? Se submetem mesmo. É impressionante como hoje muita gente busca uma ajuda nesse tipo, não é, de situação. É comum a gente até ouvir dizer assim, quando uma pessoa perde a saúde, ou o filho perdeu a saúde por alguma doença, alguma enfermidade grave, não é? Às vezes você ouve pais dizendo assim, olha, eu levo o meu filho até no inferno, desde que ele seja curado. E alguns pais levam mesmo o filho no inferno, não é? Levam lá nesses médiums que estão espalhados aí em muitos lugares do Brasil. Algumas cidades até mais estratégicas, como Uberlândia, por exemplo, lá tinham aquela região do Triângulo Mineiro, né? O Chico Xavier, não é? Quantas pessoas não foram ministradas pelas entidades que ele recebia? Ali em Uberlândia tem um tal de Dr. Hans, a maioria das pessoas da cidade, porque esse Dr. Hans é uma entidade, só que quem recebe essa entidade é um médico também, e um médico assim de muito renome, muito respeitado na cidade. Então é muita gente que acaba se envolvendo com esse tipo de ritual. E essas pessoas, além de ficar com a saúde aprisionada, porque cada cirurgia dessa, gente, é um pacto de sangue. E é impressionante como que essas entidades, Dr. Fritz, Dr. Bongberg, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. André Luiz, todas essas entidades, não é, que supostamente estariam encarnando esses médicos, não é? É impressionante como as pessoas se alianciam com essas entidades e eles têm esse poder de destruir a saúde, de destruir a vida emocional das pessoas. Então, o que a gente percebe são muitos casos de problemas, colapsos psicoemocionais que vêm como consequência espiritual desses rituais, desses pactos, não é? Temos atendido muita gente assim. Uma vez em Belém, eu atendi um senhor, não é? Eu lembro, estava ministrando na Assembleia de Deus, eu terminei a palavra, esse senhor me procurou, estava implorando uma ajuda, e quando eu olhei assim para a fisionomia dele, eu até tomei um susto, porque ele tinha um rosto assim, cadavélico. Você olhava para ele, você percebia que aquela pessoa estava num sofrimento profundo. Então ele começou a falar, olha pastor, tem 6 ou 7 anos que eu não durmo, eu não consigo dormir, foi falando de vários problemas de saúde e tal, e começou a me explicar que ele foi foi o fundador de um dos maiores centros de kardecismo, centros espíritas na cidade de Belém. Então ele, mediunicamente, ele atendia filas e filas de pessoas todos os dias, incorporando várias dessas entidades. Então, quando eu vi assim, o peso da situação, até falei, olha, vamos lá para o gabinete do pastor, né? Chamei o pastor para vir também, falei, pastor, fica na brecha aí, vamos ajudar esse irmão aqui, porque o negócio está feio, né? E realmente, já tinha esse tempo aí, na verdade, desde que ele ouviu o evangelho, porque ele era uma pessoa sincera com Deus, ele achava que ele estava cumprindo uma missão, não é? Ajudando, né, entre aspas, todas essas pessoas que ele operava, né, fazia cirurgias espirituais. Ele achava que ele estava cumprindo uma missão, ele era um missionário de Deus, mas quando ele ouviu o evangelho e entendeu quem ele estava servindo, e ele fez uma decisão por Jesus, foi exatamente quando ele fez essa decisão que os problemas deles começaram. A vida dele virou um inferno, depois que ele aceitou Jesus, por incrível que pareça. Ele se tornou uma pessoa altamente enferma, esses espíritos começaram a atacar a saúde dele. Ele falava assim, pastor, olha, de repente, eu tinha um colapso orgânico, que eu era levado em coma para o hospital, equipe médica me examinava de ponta cabeça, não achava nada, aí aos pouquinhos eu ia melhorando, saía do hospital, quando vê voltava, ele falou, olha, tem 6 anos que eu não sei o que é dormir, ele não dormia, uma insônia terrível, uma pessoa
totalmente atormentada, deprimida. Eu falei com ele: rapaz, você é um verdadeiro herói da fé, porque eu acho que se fosse qualquer outro já tinha desviado. Mas ele estava ali firme com Jesus, suportando tudo aquilo. Então nós fomos conversando, ele foi explicando as entidades, os pactos que ele fez com todas essas entidades para desempenhar o serviço que ele desempenhava. Fomos alistando, fazendo uma lista longa, e fomos orando, não é? Pedindo perdão por todo esse crédito de injustiça, todos esses rituais, né? Começamos a dar baixa na carteira de trabalho dele lá com Satanás, não é? Irmãos, foi algo extremamente forte, eram sintomas de libertação. Eu me lembro que o pastor da Assembleia de Deus, acho que ele nunca tinha visto uma libertação nesses moldes. Ele ficava com os olhos desse tamanho. Foi muito forte a maneira como o Espírito Santo veio quebrando aqueles aguilhões, porque de uma maneira específica e inteligente nós aplicamos o sangue de Jesus em todo aquele débito que ele contraiu com o inferno, não é? Nós zeramos aquele crédito de injustiça. Foi algo muito forte. Eu me lembro que quando terminou aquele momento, se olhava assim para a fisionomia dele, o rosto dele tinha uma serenidade, mudou o aspecto do rosto dele, não é? Ali aquele quadro depressivo começou a se reverter totalmente. Então essa questão das cirurgias espíritas, gente, é muito séria. Uma vez eu atendi também uma pessoa que ele sofreu uma cirurgia por extraterrestres, entre aspas, né? Inclusive, ele se sentia assim, até uma pessoa escolhida, porque ele teve uma experiência tão forte com extraterrestres, não é, que ele se achava assim um escolhido da humanidade, né? Mas são coisas sérias. É lógico, quando você encontrar um extraterrestre por aí, você pergunta se é da parte do Senhor. Se não for, você pode repreender, porque vai cair, né? Mas são coisas assim estranhas, mas que acontecem. Um outro ponto aqui, gente, são as mutilações no corpo. Marcas e mutilações no corpo. Existem, principalmente no campo também do ocultismo, muitas religiões que trabalham com esse princípio de marcas. Eu não sei se você conhece um pouco da cultura africana mesmo, se você já teve algum país da África, mas é muito comum, por exemplo, Angola tem lá a quimbanderia muito forte. Então é aquela cultura do quimbandeiro, a nação de certa forma assim funciona numa mentalidade muito tribal. Então Angola, por exemplo, praticamente não existe o médico, não tem médico. O cara fica doente, ele não vai no médico, porque não tem médico, né? A coisa é tribal mesmo, ele vai no quimbandeiro. E o quimbandeiro, então, vai fazer uma série de receitas, desses tratamentos, não é? Tudo envolvendo um relacionamento com os espíritos, inclusive fazendo incisões físicas. É muito comum, não é? Você vê pessoas que se olha no rosto dela, tem várias cicatrizes assim, vários cortes, um do ladinho do outro, às vezes 8, 9, 10 cortes, ou aqui no peito também, não é? Tudo são rituais envolvendo o quê? Mutilação, envolvendo sangue, não é? Então é uma maneira de pedir ajuda a essas entidades, ok? Então no campo das marcas e mutilações, óbvio, entra muita coisa, não é? Entra também a questão das tatuagens, entra a questão dos piercings, entra muita coisa. Então, lógico, eu não quero criar aqui uma doutrina sobre essas coisas, mas apenas explicar o princípio bíblico que rege esse tipo de comportamento. Na cultura hebraica, havia realmente assim uma proteção muito grande sobre vários aspectos para a sociedade, impedindo que houvesse uma pobreza que se repetisse ou se estendesse geracionalmente. Então, são muitas leis que protegem a pessoa de perder tudo e deixar para a próxima geração a miséria que ela contraiu, não é?
Então, uma dessas leis era em relação à escravidão. O judeu, ele só poderia estar como um escravo, no máximo por 6 anos. No 7º ano, ele teria que ser despedido em liberdade, despedido forro em liberdade. Só que havia uma ressalva, caso esse judeu, esse hebreu, que havia por uma má aventura, perdido tudo, não é? Teve que ficar nessa posição de escravo, servindo a alguém, a um senhor, a um amo, tinha essa ressalva, que se ele tivesse uma afinidade muito grande com esse senhor, ele poderia fazer a decisão voluntária de continuar como um escravo. E para sancionar isso, essa aliança, era feito um pacto de sangue, quando ele era levado ali na entrada da porta, era feito um furo, né, na orelha, com uma sovela, um pacto de sangue. Por que na orelha? Porque a palavra obediência no hebraico é chamar, vem o que? Dar ouvidos. Então ele estava voluntariamente fazendo um pacto de sangue com o master dele, o mestre, o senhor, de que ele daria ouvidos, voluntariamente. Ele estava fazendo esse pacto. Então, o que isso nos ensina? Quando se trata dessas marcas e mutilações no corpo, nós vamos nos tornar servos, escravos, daquilo que nos motiva, daquilo que voluntariamente nos motiva. Quando uma pessoa faz uma mutilação no corpo, uma marca, um piercing, qual que é o aspecto mais importante que você tem que considerar? Qual é a motivação dessa pessoa? Qual que é a sua motivação? O que está te inspirando a fazer isso? Porque essa motivação vai se transformar no seu master, no seu senhor. Você vai servir essa motivação. Se a sua motivação é sensualidade, é carência, é inferioridade, é insegurança, não é? Você vai ficar ainda mais escravo dessa motivação. Se a sua motivação é pedir proteção a uma entidade, muitas marcas, muitas tatuagens, é isso, né? A pessoa está pedindo proteção a uma entidade, ela vai ficar presa nessa motivação. É lógico, vamos dizer, nasceu a sua filhinha e tal, ela é recém-nascida, para afirmar a feminilidade dela, você quer colocar um brinquinho na orelha. Tem problema com isso? Você acha que tem problema nessa motivação? Não, não é? Então, não vou ser eu que vou julgar a sua motivação, ok? Isso é algo que cada um tem que considerar diante de Deus. Por isso que eu falei, eu não quero fazer uma doutrina que, você pode fazer tatuagem, você não pode fazer tatuagem, né? Eu conheço pastores evangélicos que têm tatuagens, né? Inclusive tatuagens evangélicas. Ok, não vai ser eu que vou julgá-lo, não é? Mas é importante a gente explicar como é que funciona o princípio. Isso a gente tem que entender. É lógico que quando a gente entra no campo das tatuagens, tem outros fatores. Porque toda tatuagem tem uma estampa, tem um significado, muitas vezes está marcando um lance, está marcando um relacionamento. Então tem outros fatores que têm que ser realmente considerados. Não é? Imagina a pessoa que tatuou um espírito de morte nas costas. Está lá uma caveira, um dragão, não é? Lógico que essa pessoa, de certa forma, ela vai carregar, como diz a Universal, um encosto, né? Então, ela é uma maneira de invocar aquilo ali sobre a vida dela. E até interessante, pessoas que... tenho conversado com várias pessoas que trabalham em UTI de hospital, ou pessoas que trabalham em departamento de polícia, que lidam na área de homicídios, né? O índice
de pessoas que chegam em UTI com problema de tiro, facada, pessoas assassinadas. Grande percentual dessas pessoas tem no corpo tatuagens assim, envolvendo espíritos de morte. Eu não sei se isso é uma coincidência, né? Mas aí cada um tira a sua conclusão, ok? Mas muitas vezes também a tatuagem pode marcar um pacto de sangue entre duas pessoas, produzindo dependência emocional e até depressão, não é? Pessoas que fazem pactos, por exemplo, na fornicação, não é? No adultério, tatuando o nome um do outro no corpo, não é? Sem serem legitimamente casados. Então isso pode gerar assim uma dependência emocional, uma perturbação, uma exploração demoníaca realmente séria, ok? Então é importante a gente considerar esse aspecto também. O próximo ponto que nós vamos falar aqui é a questão das ligações com o ocultismo. Então aqui a gente fecha esses pactos de sangue com os espíritos de morte, ok? Aborto, suicídio, homicídio, cirurgias espíritas e marcas de mutilações no corpo. São pontos assim que precisam de ser considerados quando você está lidando com um quadro depressivo, não é? Aquilo que eu falei, gente, esses espíritos de morte, eles não estão brincando não é? E muitas vezes eles assolam realmente a vida da pessoa em todos os sentidos. O próximo ponto aí são as ligações com o ocultismo. Nós já falamos isso, olha só, satanizar a depressão não é uma medida saudável, a gente não deve fazer isso, mas ignorar a exploração demoníaca presente na grande maioria dos quadros depressivos pode ser um erro ainda mais grave. Lógico, muitas vezes a pessoa que está atravessando um problema de depressão, não é? Você tem que saber como você lida para ela, você não pode rotular essa pessoa, né? Assim, satanicamente falando, mas nós não podemos também ignorar que pode estar havendo um quadro muito mais sério de exploração demoníaca que a gente imagina. Atender uma pessoa deprimida sem levar em consideração o seu relacionamento direto ou indireto com o ocultismo vai comprometer fatalmente o diagnóstico e a restauração dessa pessoa em questão. Fatalmente. Eu compartilhei que a gente ficou uns 4 anos trabalhando semanalmente, ajudando num hospital psiquiátrico. Irmãos, é impressionante o percentual de pessoas que entraram pelo caminho do ocultismo e terminaram no hospital psiquiátrico. É impressionante. Isso é muito sério. Eu não me esqueço de uma senhora, eu até me lembro da idade dela, que o problema estava muito relacionado com a idade, ela tinha 36 anos, e essa mulher, então, contando o que havia acontecido, morava assim num lugar muito pobre, e ali tinha um terreiro, né, de macumba, e esse pai de santo que liderava esse terreiro, se apaixonou por ela. Só que esse pai de santo, ele tinha mais de 80 anos de idade, ela com 36, o cara se apaixonou, ela não queria nada com ele, só que esse cara, assim, começou a mexer os pauzinhos, né, fez um ritual lá, um negócio de um bode, ela contou toda uma história, e depois disso, desse ritual, ela se apaixonou perdidamente por esse senhor, de mais de 80 anos de idade, ela se apaixonou perdidamente, e o resultado aí desse relacionamento todo foi que ela foi parar no hospital psiquiátrico. Então, casos assim, são aos montes, pessoas que se envolvem com pessoas do ocultismo, pessoas que se relacionam com pessoas do ocultismo, pessoas que se envolveram diretamente com o ocultismo. É impressionante
a ligação que existe entre o colapso psicoemocional, essa desintegração psicoemocional e o relacionamento com o ocultismo. É impressionante. Por isso que, se você não considera o relacionamento direto ou indireto de uma pessoa que está atravessando uma depressão com o ocultismo, é bem perigoso que você vai ter uma gerência vazia. Então, basicamente, gente, o que é o ocultismo? O ocultismo é você receber poder, conhecimento, prazer, favores de qualquer espécie, de uma fonte espiritual que não é o Deus verdadeiro. Na verdade, só existem dois poderes espirituais: o Deus vivo, que revelou o seu amor, a sua verdade, a sua salvação em Cristo, e Satanás. Se você realmente, está recebendo as coisas de Deus através de Jesus, você vai ser plenamente abençoado. Mas a partir do momento que você começa realmente a acessar essa outra fonte, e esse é o problema, porque a Bíblia fala que aqueles que andam em trevas nem sabem onde tropeçam. Você concorda comigo que a maioria das pessoas que estão servindo a Satanás, elas nem ao menos acreditam na existência de Satanás? Você vê a sutileza, é o que, João fala lá em Apocalipse, sobre o dragão, a antiga serpente, que engana o mundo todo. Irmãos, olha, uma coisa que a gente não pode assim negligenciar, é esse poder de sedução e de engano que Satanás tem. É um negócio assim terrível. A maioria das pessoas que servem a Satanás, nem ao menos acredita na existência. Não existe demônio, não. Satanás não existe. Não sei quando já viu lá o padre Quevedo. Não, se tem demônio, manda entrar em mim. Eu falei, mas não cabe, né? Já não cabe mais, de tanto que tem. Não tem mais jeito. Então, basicamente, esse é o conceito do ocultismo. Então, Deus, Ele proíbe esse acesso, E nos momentos, muitas vezes naqueles momentos mais críticos da vida, as pessoas, quando elas esgotam os recursos naturais, elas começam a apelar para o sobrenatural, manipulando proteção, manipulando poder, manipulando conhecimento, manipulando prazer de uma fonte que não é o Deus verdadeiro. Quantas pessoas, por exemplo, elas manipularam para a felicidade conjugal dela forças demoníacas. Olha quantos casos a gente atende assim. O cara fala, a minha esposa era noiva de uma outra pessoa, então eu fiz uma macumba para acabar o noivado e ela veio e ficou para mim, aí eu me casei com ela. Ou a pessoa apaixonou por alguém e foi lá, na mãe de santo, na vidente, para fazer um trabalho para aquela pessoa se apaixonar com ela. Ou pessoas que elas começam a fazer pactos seríssimos para conseguir ter relação sexual com tudo quanto é mulher. Impressionante. Pessoas que elas mergulham realmente no mundo do ocultismo. E é lógico que o diabo está cobrando um preço caro. É sempre assim, uma troca, é uma oferenda e um favor. E essas pessoas vão se tornando totalmente agrilhoadas. Agora, onde é que isso vai terminar? Em loucura, em destruição. Então, eu gostaria de compartilhar aqui, veja bem, gente, seria difícil a gente fazer uma lista completa dos vários tipos de práticas ocultas, mas é possível a gente identificar os principais ramos do ocultismo, apesar
de que eles se misturam muito. Didaticamente, eu vou fazer uma separação, nós vamos falar aqui sobre 4 coisas, talvez os 4 principais ramos do ocultismo. A bruxaria, que é o ramo do poder. Nós vamos falar também sobre a adivinhação, que é o ramo do conhecimento. A feitiçaria, que é o ramo do controle. E a idolatria, que é o ramo da proteção. Então, são 4 áreas, assim, básicas no ocultismo e que muita gente, na verdade, acessa. A bruxaria é esse ramo do poder. E ela, hoje, pode ser uma coisa muito sutil. Na verdade, a bruxaria hoje está na moda, não é? Quando você vai na Europa, você vê literalmente um reavivamento da bruxaria. Todas aquelas religiões pagãs, ali dos celtas, dos druidas, não é? Todo aquele paganismo, toda aquela bruxaria que era praticada na Europa, antes da Europa ter sido civilizada através do cristianismo, isso está voltando. Isso está voltando com muita força, com muita sutileza. Inclusive já tem até esse conceito, não é, daquela bruxaria boa chamada Wicca, não é? Talvez muitos aqui, não é, já tem um conhecimento sobre o Wicca. A gente tem atendido muita gente que vem da Wicca, onde a pessoa entra em contato com seres demoníacos de fábulas, contos, fantasias desdenhadas, né, pelos gnomos, fadas, salamandras, bruxas, magos, não é? Toda essa linguagem hoje é algo realmente muito forte. Agora, existe uma ligação profunda, gente, entre bruxaria e depressão. Presta atenção no que eu estou dizendo. Há uma ligação muito forte entre bruxaria e depressão. Porque a bruxaria desenvolve práticas e exercícios que colocam as pessoas em contato com entidades que se alimentam da vitalidade. Normalmente, as entidades demoníacas que trabalham no ramo da bruxaria são entidades vampiras, são entidades que sugam as energias e a vitalidade das pessoas. Por isso que a bruxaria é tão depressiva. Quando se pensa numa bruxa, quando você pensa numa bruxa, você tem o ícone de uma pessoa sugada, murcha, precocemente envelhecida, não é? Esse é o significado da bruxa. Uma pessoa toda enrugada, que envelheceu precocemente, o nariz cresceu. É o legado da bruxa. Outras entidades do mundo da bruxaria, como Lilith, Nosferatus, Drácula, que são invocados abertamente, não é? São essencialmente vampiras, da mesma forma sugam toda a vitalidade das pessoas, tirando-as, vamos dizer assim, do ambiente dos vivos e aprisionando-as nos lugares relacionados aos mortos, como cemitério, caixão, noite. Então a bruxaria induz os vivos a viverem como mortos. Gente, hoje tem muita gente que faz isso. Tem gente que dorme no caixão, tem gente que é piolho de cemitério, não é? A gente vê muitos casos assim. Então, as práticas mais comuns da bruxaria, para você entender a essência do que é a bruxaria, são aqui 3 práticas. A primeira é a energização. Hoje se fala muito em energização. Todo tipo de energização é uma coisa associada com bruxaria, com essas energias cósmicas. Agora, quem são essas energias? Né? São entidades. E quanto mais energias as pessoas recebem, mais elas perdem. Veja bem, tudo aquilo que essas entidades prometem, no fundo, elas fazem uma contrafação, um efeito contrário. Quando falam, não, você vai receber energia, na verdade, o que essas entidades estão fazendo? Tirando energia. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre a energização através da pirâmide, não é isso? O cara fica
dentro da pirâmide, lá naquele zen, aquele troço todo. Agora, você já parou para pensar nisso? O que é a pirâmide? O que é a pirâmide? Alguém já foi no Egito? É um túmulo. É um túmulo. É um sarcófago. Agora, você acha que você vai ser energizado, que você vai receber vida, ficando igual um bobo dentro de uma pirâmide, de um túmulo? Você não vai. Entende? Então, na verdade, essa pessoa está recebendo a energia do espírito de morte, cultuado pelos faraós egípcios. Um outro aspecto aqui da bruxaria é a projeção astral. A gente chama isso aqui a vassoura da bruxa. Você não vai ver uma bruxa voando assim na vassourinha, né? Passando em frente à lua. O que é a vassoura da bruxa? É a projeção astral, essa capacidade espiritual de sair fora do corpo. Eu sei que isso pode parecer estranho aqui para muita gente, né, dependendo da sua origem, mas para outros esses conceitos, assim, são muito familiares. Hoje, o que a gente atende de pessoas que vêm desse tipo de prática, que no espiritismo chama de desdobramento, não é? A projeção astral. Hoje tem lugares especializados para ensinar as pessoas a saírem fora do corpo. E fora do corpo elas monitoram situações, muitas vezes até praticam relações sexuais, vão em outros planetas, assim, né? Aí, esse mundo espiritual regido por Satanás e seus demônios. Porque Satanás, ele tem uma jurisdição espiritual, ele tem um mundinho espiritual dele, e muitas vezes ele dá acesso a essas pessoas, ao mundo espiritual que ele governa, comunicando essa sensação de poder, não é? De controle. Só que essas pessoas, nesses exercícios de sair fora do corpo, elas sofrem perdas drásticas de vitalidade. É uma maneira de Satanás sugar a vida dessas pessoas. Também o vampirismo é um outro ramo aqui da bruxaria, uma outra área da bruxaria, o vampirismo. Pactos com a morte, com os mortos, com a noite, com o preto, com o cemitério, com as entidades vampiras, não é? A bruxaria também pode ser praticada virtualmente, de várias formas, não é? Mas a questão do vampirismo, e o vampirismo hoje está crescendo muito. A gente sabe, gente, qual que é o eixo do ocultismo? O eixo do ocultismo é a orfandade. Normalmente, todo satanista, toda pessoa que entra no mundo do ocultismo, é uma pessoa que tem assim traz uma carga de orfandade muito grande, muito forte. E talvez por isso que hoje a gente vê assim, muita gente envolvida com o satanismo, com o ocultismo. E o vampirismo, especialmente, tem crescido demais, principalmente entre adolescentes e jovens. Há um tempo atrás eu atendi uma irmãzinha, era assim, um potencial muito grande em Deus, 20 e poucos anos de idade, fazendo parte de uma missão que tem uma expressão muito forte no Brasil. E eu estava pregando ali e tal, tinha ali uma irmã que já tinha feito escola lá conosco, muita amiga minha. Ela falou: Cote, olha, tem a fulana aqui, atende ela está num quadro depressivo assim terrível, é uma das principais obreiras aqui da escola, ela está praticamente de cama. Então fui dar uma atenção para ela. Quando comecei a conversar, essa irmã, ela resumiu o quadro dela falando assim: Cote, olha, tem dia que eu não tenho forças para dar 5 passos, eu não tenho força, eu não consigo sair da cama. Uma depressão estranha, não é? Já tinha feito exames médicos, mas não acusou nada. Então comecei a conversar com ela e vi que realmente ela veio de um passado muito difícil, uma família desajustada. Ela muito cedo, sei lá,
por volta dos 10, 11 anos de idade, ela entrou num desses, como é que fala, essas turmas, né, tipo assim, que darks, né, que só anda de preto, unha preta, anda cheio de alfinete, assim, na roupa, e ela mergulhou nesse negócio, e na verdade, ela falou assim, olha, o meu grande hobby, que eu mais gostava de fazer, era namorar no cemitério. Então era a paixão dela, ela tinha esse negócio. E ela invocava essas entidades todas. Ela achava legal, achava um barato. Invocar o Drácula, não é? O Nosferatus. O sonho dela era ser parecido com a Lilith, que é tipo assim de uma Iemanjá vampira, uma entidade da noite. Então ela não tomava sol durante o dia, a vida dela só era noturna, então ela chegou a adquirir aquela palidez da Lilith, os cabelos pretos, escorregadios, e exatamente a figura, não é? Por volta dos 13 anos, ela já fez o primeiro aborto, uma vida de orgias, de alcoolismo, drogas, negócio terrível. Contou como que no cemitério fez um pacto de sangue com esse namorado, com quem ela já tinha feito um aborto, com a seringa tiraram tanto assim de sangue, distribuíram o sangue em 2 cálices, cada um misturaram o sangue dela com o sangue dele, e cada um bebeu a metade. Cada um bebeu a metade. Irmãos, é esse tipo de gente que está chegando na igreja, sabia? Esse pessoal aí. Não é? Quando eu comecei a explicar para ela quem eram essas entidades, como é que elas agiam, ela tomou um susto, porque ela criou assim tanta familiaridade, havia assim sei lá, é muita cegueira, né? Achar que ficar dentro do caixão, do cemitério, invocando essas entidades é um negócio legal. Ela tinha isso, essa familiaridade. Falei, olha, o dente desses vampiros está aí, espiritualmente, no seu pescoço. Eles estão drenando todas as suas energias. Irmãos, quando nós começamos a lidar com todos esses pactos que essa menina fez, ela ficou umas 2, 3 horas só vomitando coisas. Tanta coisa que ela ingeriu. Foi um negócio forte, foi muitos sintomas de libertação. Eu me lembro que a coisa assim ficou tão forte que o líder dessa missão chegou uma hora, foi ver o que estava acontecendo na sala. Ele abriu a porta, viu ela naquele estado lá, coitada. Ele colocou a mão na cabeça e falou, não, minha melhor obreira, né? O estado da menina. Mas muitas pessoas que realmente se aliançaram com essas entidades. Questão da bruxaria. A gente precisa realmente de lidar com essas coisas. Foi impressionante como que, depois desse atendimento, o quadro depressivo dessa menina recuou totalmente. No outro mês, a gente ia ter uma escola em Curitiba, ela já foi para a escola, ela já tinha outra vitalidade, aí fez a escola, decolou, levantou o voo, não é? Praticamente, assim, o quadro depressivo dela estava ancorado em toda essa adolescência de vampirismo que ela teve. Toda essa história de vampirismo. Agora, vai ser difícil um psiquiatra ter um discernimento desse. Né? É por isso que tem gente que, infelizmente, a pessoa ela fica condenada a tomar remédio para o resto da vida. Não é? É complicado. O segundo ramo aqui é a adivinhação, é o ramo do conhecimento. Oferece também o conhecimento sobrenatural do passado, do futuro, não é? Um exemplo disso está aí em Atos 16, de 16 a 22, quando, você lembra lá em Atos 16, quando Paulo e Silas estavam indo para o momento de oração, aí veio uma mulher, não é? Que tinha um espírito
de adivinhação. No original aqui ela tinha o espírito de Piton, ou seja, era uma pitonisa, uma adivinha. E essa mulher começou, Paulo não sabia que ela tinha esse espírito, não é? A Bíblia esclarece isso, mas só depois que Paulo foi ter esse discernimento. E essa mulher começou o quê? A profetizar. Profetizar para Paulo e Silas, são homens de Deus, estão ensinando as verdades de Deus, aquele tanto de profecia, tudo em cima, tudo certinho, que decifrava realmente o que estava acontecendo ali, o que Deus estava fazendo através de Paulo e Silas. Talvez no início Paulo até pensou, né? Que bênção, Deus está confirmando o nosso ministério, é só profeta de Deus. Só que a Bíblia fala que aquela mulher ficou profetizando o quê? Por vários dias. E chegou num momento que Paulo ficou incomodado. O Espírito Santo começou a incomodar, não é? Você sabe que a profecia ela tem 5 peneiras. Não pode ir recebendo assim qualquer profecia, não. A profecia tem que estar de acordo com o caráter de Deus, tem que estar de acordo com a palavra de Deus, com os princípios de Deus, com o conselho de Deus para a sua vida e com a paz de Deus. Não é? Se não tem isso daí, olha, deixa de lado. Profecia não vem para controlar a vida de ninguém, não é para manipular. É para confirmar, consolar, não é? Algo que, através de algo que Deus realmente já tem falado conosco. Então Paulo perdeu a paz e ele teve o discernimento que aquela mulher não era uma profetisa. O que ela era? Uma adivinha, não é? Ele repreendeu aquele espírito e ali realmente acabou o problema, não é? Então tem muita gente que se envolve também aqui nessa questão da adivinhação e que começa a sofrer uma exploração demoníaca em termos de engano, de dependência emocional, não é? Que gera sérios problemas na vida emocional das pessoas. O terceiro ramo do ocultismo é a feitiçaria. Feitiçaria. A feitiçaria é o esforço do homem em tentar alcançar os seus desejos e objetivos sem se submeter às leis e aos princípios de Deus. Gente, olha, esse negócio de feitiçaria é um negócio sério, tem umas histórias muito horripilantes. Eu tenho atendido vários pastores e pastoras, gente que veio da feitiçaria, porque infelizmente isso é muito normal no Brasil, não é? Às vezes o cara era pai de santo, converteu, ele já quer ser pastor, né? E muitas vezes essas pessoas, quando elas se convertem, elas são terrivelmente atacadas por depressão. Tenho atendido vários casos de líderes assim, que eles contam a mesma coisa, foi só eu me converter, me tornei uma pessoa deprimida. Então a gente tem atendido, às vezes líderes, pastores que tomam remédio há 12 anos, 15 anos, 20 anos, desde que se converteram houve um ataque na área de depressão, não é? E realmente tem muitas entidades na feitiçaria que eles trabalham realmente com essa desintegração psicoemocional, depressão, loucura. Uma vez eu estava ministrando no Rio Grande do Sul, e um ex-pai de santo, o cara me falou exatamente isso. Ele falou que ele serviu essa entidade. Lá no Sul, eles chamam um tal de Exu Tiriri. Era quando você queria destruir a saúde emocional e psicológica de alguém, era feito um ritual na esquina do cemitério, com o crânio lá de boi, todos os negócios lá, para essa entidade, não é? Então, é importante entender que tem entidades demoníacas que elas são especializadas nessas coisas. Então, a gente não pode realmente ignorar, não é? Muitos casos depressivos estão associados com as práticas e os envolvimentos com a feitiçaria. Recentemente, inclusive, essa pessoa é da nossa equipe, né? Uma das pastoras, assim, que eu vejo que ela tem um dom tremendo na área de libertação. Mas uma pessoa que, olha, ela pagou um preço muito alto. Veio
do ocultismo, veio da feitiçaria, não é? Foi mãe de santo, serviu as entidades. Desde que ela se converteu, começou a depressão, mas também já veio de um lar espírita, e tomando remédio, 12 anos, tomando os medicamentos, e quando ela pensava assim, não, eu vou diminuir os medicamentos, ela tinha a sensação que ela ia ficar louca, e muitas vezes ela tomando esses remédios e sem fazer efeito, muita opressão, não é? Inclusive ela que me falou isso, que me deu essa luz uma vez, ela falou, Cote, eu não sei, mas às vezes eu percebo que não sou eu que estou tomando esses remédios. Quando eu tomo, assim, por um lado eu melhoro, mas eu não sinto o efeito dos remédios. E é um negócio interessante essa questão de oferendas para as entidades. Só para você ter ideia, uma vez conversando com uma ex-mãe de santo, ela falou, olha, ela recebia uma pombagira, ela tomava um engradado de cerveja, a pombagira, não era ela que tomava, a pombagira. Quando a pombagira ia embora, não tinha nem cheiro de álcool na boca dela. Entende? Uma vez lá no interior de Minas, né, um lugar que o pessoal destruiu um centro espírita, tinha um galo lá que o galo incorporado bebia meio litro de pinga. Não, eu quero que você entenda, gente, estou falando isso para você entender um princípio. A diferença, essa linha fina que separa o quê? Remédio de oferenda. Entende? E ela percebeu que era o que estava acontecendo com ela. Então, uma história assim muito forte, porque ela tinha uma enxaqueca desde criança. Então, a mãe começou a submetê-la a uma série de rituais. Ela dormiu 7 anos, colocando a cabeça num travesseiro que tinha um patuá. Olha só onde é que ela colocou a cabeça. A saúde mental, emocional, o sono. Aonde? 7 anos obedecendo um ritual, colocando a cabeça em cima do tal do patuá. A mãe foi lá numa certa igreja, também fazer uma oferenda para uma entidade chamada Senhora das Cabeças, levou uma cabeça de cera, né? Falei, sua cabeça está lá no altar dessa entidade. Então, uma sobreposição de fatores, tudo fundamentado em feitiçaria e idolatria. A depressão dela estava toda agarrada nisso. Muito sofrimento. Olha, gente, assim, uma guerra aí. Mas graças a Deus, né? Muitas vezes Deus vai purificando e transformando toda essa experiência agora numa habilidade tremenda para ajudar outros. É assim que funciona, né? Naquelas áreas que Satanás mais quis te destruir, de repente é onde Deus mais vai te usar. E o quarto ramo aqui do ocultismo é a idolatria. Idolatria também é uma coisa muito séria. Esse é o ramo da proteção, não é? Lógico que, da mesma forma, todas essas entidades que prometem proteção em determinadas áreas, né? E aqui existe uma infinidade de áreas que o santo fulano, o orixá ciclano vai te proteger, não é? Por exemplo, na Umbanda, cada um dos 12 orixás é responsável por uma parte do corpo. A Iemanjá vai proteger a sua cabeça, o Xangô as costas, o Preto Velho os pés, não é? Agora, o que essas entidades fazem? Uma contrafação disso. São Judas Tadeu, que é o santo das causas impossíveis, você se pactua com essas entidades, você vai lá receber, pedir ajuda para ela, você só vai ter encrenca impossível na sua vida, não é? Então é sempre uma contrafação. Você pega lá o Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Tem uma cidade em Minas chamada Juiz de Fora. Nós já fizemos 2 vezes, fizemos uma cruzada evangelística para alcançar a cidade. O Santo Antônio em Juiz de Fora, primeiro ele era o padroeiro.
Aí a Câmara dos Vereadores criaram uma lei transformando esse tal de Santo Antônio no benemérito. Então ele foi elevado de padroeiro a benemérito da cidade. Olha, quem conhece Juiz de Fora, é a cidade que tem mais homossexuais, solteironas e divorciados. Ele é o quê? É o santo do casamento. É impressionante, não é? Por exemplo, um dos rituais lá para o Santo Antônio, você amarra a aliança num fio de cabelo, coloca dentro do copo d'água. Quantas vezes a aliança bater na parede do copo é o número de vezes que você vai se casar. E sempre bate mais de uma. Já é uma profecia o quê? De frustração, de casamento frustrado, de derrota familiar, não é? Então, assim, idolatria é uma coisa muito séria. Infelizmente, com todo respeito aos católicos, não é? Mas nós recebemos também um catolicismo que se sincretizou com o islamismo na Península Ibérica. Por 800 anos houve essa mistura, né, na Península Ibérica do catolicismo com o islamismo. O islamismo traz uma carga de orfandade muito grande. É só você estudar a história de Ismael na Bíblia que você vai entender, não é? Esse teto de orfandade que tem no islamismo. Então nós recebemos um cristianismo órfão, sem pai, cheio de santo, matriarcal, não é? Onde o pai é uma figura distante, brava, né? Opressora. Então, tudo isso, na verdade, gente, é algo altamente depressivo, não é? Quando a gente vê toda essa carga da idolatria que existe, é algo altamente opressor. Está muito ligado também com certas entidades específicas. Quando você estuda, por exemplo, a história de Aparecida, Aparecida foi tirada do rio como? Sem a cabeça. Então é a mulher louca, sem cabeça, sem marido, a mãe solteira, não é? Então, tudo isso, na verdade, gente, são essências, são bases que estão na nossa idolatria e que tem um caráter, assim, altamente depressivo. A gente precisa de lidar com essas coisas. Quando você atende um quadro de depressão e você ignora os envolvimentos diretos ou indiretos da pessoa com o ocultismo, né? Bruxaria, adivinhação, feitiçaria e idolatria, se a gente passa por cima disso, é bem possível que nós não vamos conseguir bons resultados, não. E o último ponto aqui para a gente finalizar são os quadros agudos de desilusão e perdas. Quadros agudos de desilusão e perdas. Esse é um outro aspecto, assim, fundamental também da depressão. Nós sabemos que o grande desafio da vida são os relacionamentos. Quanto mais nós nos aproximamos das pessoas, mais vulneráveis nos tornamos. Todo relacionamento implica em riscos, é ou não é verdade? Você começa a se relacionar com aquela pessoa, quanto mais perto, mais risco tem. Você pode não ser correspondido, você pode se frustrar, você pode ser traído, você pode ser abandonado, pode acontecer um tanto de coisa, faz parte do relacionamento. Por isso que o relacionamento é tão importante, porque é através dessas coisas que a gente pode amadurecer também. Mas essa vulnerabilidade no relacionamento aumenta na mesma proporção que a sociedade tem se descomprometido da ética cristã. Infelizmente, o mundo tem cada vez mais uma tendência ao hedonismo e ao individualismo. O que é o hedonismo? É uma vida centralizada no amor ao prazer. Eu tenho que me sentir bem. O que importa
é eu me sentir bem. Não importa se eu estou prejudicando alguém, eu tenho que me sentir bem. O individualismo é essa idolatria da privacidade. Eu tenho que ter privacidade. Eu tenho que ter a minha independência. Em nome da independência, eu abandono a minha família, eu abandono um tanto de coisa, porque eu tenho que ter as minhas coisas. Eu tenho direito a ser independente. Quando você, então, faz essa química do individualismo com o hedonismo, a idolatria ao prazer e a idolatria da privacidade, então você começa a ter uma sociedade extremamente doente. E é por isso que hoje nós vivemos literalmente uma pseudo-moral do não sofrimento. Eu só aceito uma ética desde que essa ética não exija nada de mim, nenhuma renúncia, nada que me custe muito esforço. Enquanto for bom para mim, eu permaneço. Se aquilo já me incomodou um pouco, eu descarto. Hoje as pessoas não são mais fiéis ao casamento, elas são fiéis ao sentimento. Não, eu não gosto mais, está descartado, eu vou embora, não é? E deixo um rastro de destruição para trás. Então as pessoas não são mais fiéis aos outros, mas elas são fiéis ao que sentem, ao que desejam. É uma vida totalmente ególatra. É a utopia da centralidade do prazer, onde os valores se amoldam às conveniências. Se é conveniente para mim, estou dentro. Ah, se isso já vai me custar algo, não. Aí não. Diante disso, nós vamos ter o quê? Um crédito de descrédito e muita desilusão. Na mesma proporção que os relacionamentos se tornam descartáveis, os conflitos se multiplicam, deixando pessoas seriamente machucadas. Aqui entra o poder de uma desilusão. Uma desilusão pode ser algo tão fulminante que muitas vezes sedimenta-se nessa dimensão de uma crise existencial, onde a pessoa perde totalmente o prazer na vida. A pessoa realmente começa a morrer por dentro, né? Então, desilusão pode ser algo sério. Infelizmente, hoje nós vivemos num mundo assim. Muitas traições, muita infidelidade, não é? Muito abandono, muita gente que foi despedaçada na vida pela irresponsabilidade dos outros. Felizmente, essa é a realidade. De certa forma, você tirar uma pessoa de uma desilusão é só pela cruz mesmo. É só na cruz, não é, que nós vamos poder realmente resolver essas coisas, enterrar essas sementes, abrir mão dessas perdas para Deus, sabendo que Deus realmente pode nos suprir nessas áreas que nós sofremos essas perdas. Eu desenhei aí no livro, tem um gráfico, a gente faz aí a linha de ação da desilusão. O primeiro prejuízo causado pela desilusão é uma descrença generalizada. Quando uma pessoa sofre uma traição, uma perda existencial, ela começa o quê? A perder a fé. A desilusão tem um poder muito grande de destruir a confiança das pessoas. Quando você pensa, por exemplo, numa mulher de meia idade que pegou o marido adulterando. Olha, para essa mulher conseguir acreditar de novo nesse cara, irmãos, não é fácil, não é simples, perdeu a fé. Isso pode até se tornar uma coisa generalizada. Não, homem nenhum presta. Não, acho que Deus também não vai ser fiel. Entra o quê? Uma descrença
generalizada. Porque toda a felicidade daquela mulher, toda a confiança, toda a estabilidade, toda a segurança que ela tinha, estava naquele relacionamento e de repente o mundo desabou. Quando você vê uma mulher que foi trocada por uma menina da metade da idade dela, pelo marido. Gente, é um negócio complicado, não é? Então, a desilusão é o homicídio da fé, aniquila a confiança, traição, decepção, rejeição, agridem e até mutilam a capacidade de acreditar. Perde-se a fé em pessoas, depois nos relacionamentos, depois em Deus, depois no futuro, e por fim as pessoas perdem a fé até na própria existência. Nada mais poderoso para destruir a confiança que uma verdadeira desilusão. Então, essa descrença generalizada, ela tem um efeito psicoemocional paralisante, que pode produzir a desistência generalizada. Então, essa descrença, ela pode evoluir. E agora não é só uma descrença, não é só que a pessoa perdeu a fé em todo mundo, até nela mesma, mas ela começa a desistir. Não, eu desisto das pessoas, eu desisto da felicidade, eu desisto de Deus. Começa uma desistência. E essa pessoa pode chegar até a rejeitar a si mesma. É a frustração da pessoa voltando contra ela mesma. Começa a se afastar e a desistir das pessoas. Esse estágio já tem um caráter assim altamente depressivo. E sem algum tipo de reação ou intervenção, essa desistência generalizada se transforma numa indiferença generalizada. Uma terrível tendência ao isolamento. A pessoa entra em coma emocional. Ao mesmo tempo que sofre, parece anestesiada por todo esse estresse que ela cultivou. Então ela simplesmente se torna apática, indiferente. E o grande perigo da indiferença é que ela produz a solidão. E o que acontece? Essa indiferença generalizada, naqueles momentos de maior solidão, pode acarretar um desespero. E o desespero é a alma em profunda agonia. E na maioria das vezes o desespero constitui uma porta aberta para o suicídio, onde a pessoa ela começa a acreditar que o suicídio vai ser a resposta para o problema. E a pessoa acredita mesmo. Não, eu só vou resolver o meu problema quando eu tirar a minha vida. E muitas vezes começa até a ouvir vozes assim, não é? Então veja bem, processo onde a pessoa vai se destruindo. Desilusão, descrença generalizada, desistência generalizada, indiferença generalizada, depressão, desespero e suicídio. Eu coloquei aqui 3 causas básicas da desilusão. A primeira causa da desilusão é essa linha de ação entre cobiça, ilusão e desilusão. Existe uma desilusão que ela vem da ilusão. E a ilusão vem da cobiça. Essa obstinação de levar vantagem em tudo. A famosa lei de Gerson, não é? Cobiça. Eu quero levar vantagem. Quando você cobiça algo, essa obstinação de levar vantagem, você fica muito susceptível que a se iludir. O negócio vai te trazer tanta vantagem que você se ilude. E quando você se ilude, qual que é o próximo capítulo da novela? Vai desiludir. E essa desilusão
só é um checkmate de Deus nas nossas motivações corrompidas, não é? Então, às vezes é Deus tratando conosco mesmo. A gente vê muito isso aqui, essas ilusões e desilusões sentimentais, né? Nesse campo sentimental é difícil. Eu não sei quantos aqui já tiveram que desempenhar essa tarefa de aconselhar uma pessoa apaixonada, que está entrando assim num relacionamento que você vê que é canoa furada, mas a pessoa acha que ela cobiça tanto, não é? Ela se iludiu tanto assim com a aparência da situação, e aquele perigo, em vez da pessoa casar com a pessoa, está casando só com a aparência que ela faz da pessoa. Hora que a ficha cai, aí já é tarde. Aí a pessoa vem toda arrebentada. Por que eu não te ouvi? Problema da cobiça. Espiritualmente, isso tem sido algo muito sério. Quanta gente hoje não se relaciona com Deus como se Deus fosse o balcão de um supermercado. Chega lá e: eu determino, Senhor, que o Senhor vai ter que me dar isso, me dar aquilo. E ai de Deus, se Deus não der o que ela está pedindo. Ai de Deus. Alguns dão até chilique. Se o Senhor não me der isso que eu quero, eu me desvio. Eu não volto mais na igreja. Eu me desvio. Não é? Fazendo orações totalmente imaturas, não é? E Deus muitas vezes por amor fala: não posso te dar isso agora, isso vai te fazer mais mal do que bem. Não é? Mas muitas vezes a pessoa, ela cobiça tanto que ela acaba até recebendo aquilo. É o que aconteceu com o povo quando pediu carne. Deus deu carne até sair pelo nariz. Satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a alma. E quando recebe aquilo que pediu tanto, que idolatrou tanto, aí vem a tragédia. Aí vai reclamar no mesmo balcão: Deus, por que o Senhor me deu essa pessoa? Né? Por que o Senhor permitiu? É complicado, né? Então, gente, cobiça, ilusão, desilusão. A segunda raiz aqui da desilusão é a confiança traída, né? Confiança, traição e desilusão. Veja bem, gente, só existe desilusão quando existe muita confiança. Quanto maior o saldo de confiança, mais impacto uma desilusão tem. Você não pode ser traído por uma pessoa que você não conhece. A palavra traição é uma palavra forte, talvez em termos assim dos relacionamentos, é a palavra mais forte, é traição. E traição está implícito no conceito da traição a confiança, a intimidade. Você não pode ser traído por uma pessoa que você não conhece. O máximo que você pode ser enganado, não traído. Se você não conhece a pessoa bem, não é? Você não pode ser traído, você pode ser enganado, no máximo. Traído você só pode ser por uma pessoa que você tem intimidade. Uma pessoa que você confia. Que você permite que ela tenha acesso, não é, aos planos íntimos. Por isso que essa palavra traição, ela causa assim um impacto realmente tão forte, tão grande. E quando a pessoa então investe confiança, intimidade, e ela sofre realmente uma traição, isso pode ser um baque muito grande. Como puxar o tapete da vida. E realmente, todos nós temos ouvido assim histórias sérias, né?
histórias muito sérias de traição, na área financeira, na área espiritual, na área conjugal, e realmente o impacto de uma traição pode ser devastador, pode jogar realmente pessoas assim numa crise existencial mesmo, onde a pessoa se desequilibra emocionalmente, perde o sabor pela existência, a pessoa realmente se descontrola, não é? E o terceiro ponto, terceira causa aqui da desilusão, são as perdas súbitas de caráter existencial. De certa forma, a nossa vida é pontuada por muitas possibilidades de perda. Perda de pais por motivos de divórcio, abandono, alcoolismo, perdas conjugais por traição, separação, perda de filhos ou de entes queridos por razão de morte, acidentes, perdas materiais, né, golpes financeiros, perdas na saúde, né, por causa de acidentes e doenças. Então, quando a gente pensa assim sobre essa questão de perdas, realmente nós somos muito vulneráveis. E sempre que nós perdemos algo ou alguém e não estamos dispostos a transferir essas perdas para Deus, aí é que está o problema. Aí é que a desilusão começa a se instalar. Por isso, gente, que essa capacidade de renúncia, eu falo que isso é a engrenagem mestra do Evangelho. É você saber abrir mão para Deus. De tudo, em todas as esferas, nós temos que saber andar nesse caminho. A renúncia é um caminho. Se você realmente quer andar com Deus, andar nas pegadas abertas por Jesus, você tem que ter um estilo de vida de renúncia. Jesus falou o seguinte: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz diariamente e me siga. Você quer andar com Jesus? Você precisa de ter um estilo de vida de abrir mão. Abrir mão. Quando você sofreu uma perda, qual que é o segredo? Abrir mão. Senhor, eu entrego. Está nas tuas mãos. Agora, realmente tem algumas perdas, igual o que nós estamos falando nesse ponto, que são perdas existenciais. Quando você pensa assim, na perda de um filho, gente, é um negócio muito complicado, não é? A perda de um pai e tal ainda vai, porque é a ordem natural, né, das coisas acontecerem. Mas quando você pensa na perda de um filho, há um tempo atrás eu estava num hotel lá no Chile, né, estava ministrando, e estava passando um programa de televisão com vários religiosos discutindo esse tema. E o tema era exatamente isso, era a situação de uma senhora muito religiosa, que perdeu o filho num acidente, e essa mulher, então, ela fez essa declaração: perdi meu filho, apesar de ter sido uma pessoa religiosa por tanto tempo, meu filho, quando ela passou por essa terrível infelicidade, derrubou tragicamente a vida dela, né? O filho morreu no acidente. Então ela simplesmente não conseguiu enfrentar essa situação e falou que Deus não servia para nada. Perdeu a fé. Perdeu a fé. Se tornou cética, profundamente cética. Então essas perdas de caráter existencial, elas podem fazer uma pessoa naufragar na existência dela, dependendo de como ela reage. É lógico que, quando a gente pensa numa perda como essa, é importante a gente dizer que Deus realmente é o único que pode nos consolar. Por quê? Porque Ele também passou pela experiência de perder o seu filho. Deus sabe o que é perder um filho? Deus sabe o que é isso? Não é? Ele sabe o que é isso.
Então, Ele pode nos consolar? Ele pode. Não é? Ele conhece essa dor, Ele experimentou essa dor? Experimentou. Não é? Então, a gente tem que saber se libertar desse tipo de carga. A Bíblia é muito sábia. Quando você sofre uma perda assim, a Bíblia te dá um tempo para você se ajustar emocionalmente dessa perda. É o que a Bíblia chama de luto. Outro dia eu estava até lendo lá sobre a morte de Arão, e a Bíblia fala que por 30 dias o povo chorou a morte de Arão. É um tempo para você se ajustar daquela perda. E é importante você chorar a sua dor mesmo. Chora, desabafa, entrega para Deus. Aquela pessoa agora, ela pertence a uma realidade que não pertence mais à nossa realidade. Ela está com Deus. A gente tem que saber descansar na justiça dele. Não existe uma pessoa mais amorosa, mais terna, mais justa, mais reta do que Deus. Então descansa. Entrega para Ele. Não é? Entendendo sempre esse princípio, que quando algumas coisas morrem aqui, é porque Deus vai ressuscitar outras. Às vezes Deus está te levando para um outro nível, uma outra coisa muito mais elevada do que você imagina. Porque Deus sempre tem um propósito nessas coisas todas. Ele sabe realmente o que Ele está fazendo. Não é à toa que Ele é o governador do universo. Não é porque Ele é um mandão, não é porque Ele tem a capacidade mesmo de gerir isso. Então é muito importante essa questão de entregarmos. E quando você não faz essas entregas, quando você não se ajusta emocionalmente dessas perdas, nesse tempo de chorar a dor, que é o luto, você entra para o campo do espiritismo. E esse é um aspecto assim cultural muito forte aqui também, não é? Aliás, muitas culturas têm isso. Essa última vez que eu estive no Japão, durante o tempo que eu estava lá, tem um dia que eles comemoram a vinda dos mortos. É um feriado. Então, é o dia assim que os mortos vêm para visitar os vivos. Eles param para comemorar isso aí. É o dia inteiro, então, aquela rezação aos mortos, cemitério, não é? E chega no final do dia, eles soltam um foguetório para os mortos poder voltar para o lugar deles. Aqui, o que nós temos? Chega no dia de finados, o povo vai para onde? O cemitério, não é? E começa a reviver toda aquela dor, toda aquela coisa com a pessoa que perdeu, que faleceu, não é? Chega lá, bate o maior papo com o defunto, acende a vela, toma uma cervejinha com o defunto, muitas vezes até enche a cara, desabafa, não é? Daqui a pouco essa pessoa morta começa a aparecer para ele também, quer dizer, não é a pessoa. Isso é espiritismo. É um relacionamento com uma pessoa que já morreu. Não é? E isso liga a pessoa com um espírito de morte, porque é necromancia. Quem está explorando esse relacionamento? Porque Deus proibiu esse relacionamento. Quando você ultrapassa essa linha e começa a querer manter um relacionamento, uma dependência emocional de uma pessoa já falecida, olha, você está invocando um espírito de morte, de depressão sobre a sua vida. Você está invocando. Ou às vezes a pessoa, não é, perde aquela pessoa querida e se enterra junto com a pessoa. Às vezes nós atendemos um caso assim, essa mulher, né, assim, apaixonadíssima com o rapaz com quem ela se casou, só que esse namorado tinha AIDS. E ela era tão apaixonada que, mesmo sabendo que ele tinha AIDS, isso assim, há muitos anos atrás, não é? Hoje está um pouco mais controlado, mas ela se casou com esse rapaz. Passaram assim uns 4, 5 anos, ele veio a falecer.
E quando ele faleceu, ela falou assim, naquele dia que eu fui lá no funeral dele, eu me enterrei junto com ele. Ali minha vida acabou. Se olhava para ela assim, você viu o luto em pessoa. Um poço de depressão. E graças a Deus que ela reagiu, falou, não, eu quero deixar essa situação para trás, né? Espiritualmente a gente teve que tirá-la do túmulo do marido, porque ela se enterrou com ele, literalmente, não é? Eu me lembro uma vez a história também de uma mulher que perdeu o filho e transformou o quarto do filho num altar. Ela entrava para dentro daquele quarto, aí tinha as coisas todas do filho e tal, e ela ficava horas e horas e horas ali dentro daquele quarto, só remoendo a saudade do filho, aquela dependência emocional, um poço de depressão. São pessoas que estão fracassando em abrir mão dessas perdas. Elas se tornam profundamente doentes nas emoções. Mas é um adoecimento emocional que tem uma característica totalmente relacionada ao mundo espiritual. A um espírito de morte e depressão. Num dos nossos seminários lá, teve uma palestra uma vez, que eu lembro que eu terminei a palestra e veio essa irmã, tadinha, assim, né? Um quadro depressivo também muito forte. E ela me procurou assim, e falou, pastor, eu tenho que entregar algo, eu tenho que te dar algo, como se quase estivesse arrancando um pedaço dela. E ela colocou na minha mão um vidrinho. Eu achei aquele troço estranho, né? Eu falei, mas o que é isso? Né? Eu falei, minha irmã, o que é esse negócio que está aqui dentro? Ela falou, não, isso é a cera do ouvido do meu pai. É a única coisa que me restou do meu pai. Eu carregava o meu pai na minha bolsa onde eu ia. A presença do meu pai sempre comigo. Ela entendeu que ela não podia carregar mais o pai. Estava carregando um defunto. Espiritualmente falando, ela estava carregando um defunto. Um poço de depressão. Então, irmãos, olha, se você perdeu um ente querido, Deus pode ocupar o lugar dessa pessoa na sua vida. Ele é pai de órfãos, ele é juiz de viúvas, ele é o eu sou o que sou, não é? Eu acho muito interessante o exemplo de Davi. Realmente, foi uma história assim bem complicada, quando Davi assassina Urias, porque tinha engravidado a esposa dele. E a palavra profética veio, Deus confrontou Davi. Davi escapou de morrer por pouco, não é? Por causa desse crime e desse adultério. E Deus falou com ele, olha Davi, uma das coisas que vão acontecer é que essa criança vai morrer. É que a gente está falando de herança. Você fala, puxa vida, mas que culpa que a criança tem, né? Não é culpa, é consequência. Essa criança vai morrer. E de fato, quando a criança nasceu, o que aconteceu com o filho de Davi? Adoeceu. Adoeceu seriamente, a Bíblia fala. E Davi, então, começou a interceder, porque ele era um homem que conhecia a misericórdia de Deus. Então, por 7 dias, ele jejuou, se humilhou, na cabeça, ficou se acabando ali, Deus, não é? Eu sou o picareta, cura essa criança, não é? Mas não teve jeito. 7 dias ali, Davi se acabando diante de Deus. E de repente ele vê que um dos homens dele está ali por perto, né, com a cara. E ele entendeu que a criança tinha morrido. Só que o homem não queria falar, porque se Davi já está jejuando, já está se acabando, imagina a hora que ele souber que o filho morreu. Mas o próprio Davi pergunta, e aí, o que aconteceu? A criança morreu? E a pessoa falou, não, realmente, a criança morreu. Na mesma hora, Davi se levantou, tomou banho, comeu, seguiu a vida. Ele não vai voltar para mim. Quando eu morrer, eu vou até ele. Está com Deus.
Senhor, o Senhor é justo. Confio na sua justiça. O Senhor sabe o que faz. Seguiu a vida. Simplesmente seguiu a vida. Irmãos, eu sei que essas perdas não são fáceis. Mas eu sei que Deus pode nos consolar. O luto prolongado é espiritismo. É necromancia. Isso é altamente deprimente. Altamente deprimente. Muitas pessoas estão amarradas na depressão por causa disso. Por causa de perdas existenciais. Então essas três coisas podem ativar um processo crônico de desilusão. Não é? A cobiça, ilusão e desilusão, a confiança traída e as perdas existenciais. Isso pode trazer desilusão. Se a gente não sabe se desvencilhar dessas perdas, essa desilusão pode se transformar numa descrença generalizada, uma desistência generalizada, uma indiferença generalizada que produz desespero e pode levar ao suicídio. Esse processo precisa de ser interrompido. Amém? Ok? Então são essas raízes aí que eu gostaria de considerar com vocês. São coisas importantes de serem tratadas. Quando a gente lida com essas coisas, redimindo elas, é impressionante que através dessa redenção e de um processo também de reeducação em relação a essas coisas, nós podemos reverter o nosso quadro. Qualquer quadro depressivo pode ser redimido, e inclusive a vida pode ter um significado ainda maior. Eu quero que você entenda não apenas o porquê da depressão, mas também o para quê. É impressionante, eu tenho às vezes acompanhado muitas pessoas que passaram por um processo depressivo, e essa crise depressiva tem um princípio que ensina assim: crises geram mudanças. Uma grande mudança normalmente é antecipada por uma grande crise. A oportunidade que aquela crise está trazendo. Às vezes pessoas que passaram por depressões profundas e que depois desse processo que elas reagiram, consertaram, colocaram em ordem as coisas, a vida delas passou a ter um significado muito maior do que antes. Muito maior. Então não é só o porquê não, é o para quê. Entende? Deus sabe por quê e para quê que você está passando por esse processo. Ele sabe como abalar o que é abalável na sua vida. Mas entenda a mensagem. Não ensurdeça os seus ouvidos. Toma as providências que você tem que tomar. E nós vamos ver realmente, nós vamos poder entender isso, que Deus tem um plano até para aqueles que saem do plano. Ele pode nos realinhar com o propósito eterno dele, levando-nos a uma vida extremamente significativa.